Olá, olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui e nessa aula a gente vai responder a pergunta do Vilmar, aqui na nossa sequência hashtag violão sem mimimi. O que ele perguntou? Ele perguntou aqui, ó, qual a melhor forma para organizar um cronograma de estudos visando a minha evolução de maneira produtiva, sem ultrapassar um tempo ideal de estudos por dia? É a pergunta do Vilmar. E vou responder aqui para você passo a passo com o objetivo de te mostrar os detalhes para aprender violão, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar isso aqui em partes, para já mostrando na prática que essa ideia de evolução, de maneira produtiva, a gente sempre tem que observar cada detalhe para a gente poder progredir mais, conseguir mais em menos tempo. A primeira coisa que eu separei aqui logo na pergunta do Vilmar foi cronograma de estudos. O que a gente precisa entender quando a gente vai montar um cronograma de estudos? Onde você quer chegar? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Se você quer chegar até a minha casa, eu moro em Belo Horizonte, né, na região de Venda Nova. E aí você liga para mim e fala, Daniel, como é que eu faço para chegar até aí? E se eu não souber onde você está, não tem como eu te orientar. Então vamos supor que você está no centro de Venda Nova. Eu falo assim, olha, você vai na direção, na direção norte. Então você vai vir na direção da minha casa. Mas se você estiver, por exemplo, em Santa Luzia, que é uma cidade vizinha aqui, eu não posso falar para você vá na direção norte, eu tenho que falar outra coisa. Na verdade, eu acho que a gente está oeste de Santa Luzia, se eu não me engano. Então o que acontece é o seguinte, se você não souber onde você está, não tem como você ter um cronograma de estudos. Então, antes do cronograma de estudos, que é alguma coisa que já faz parte do cronograma, você precisa saber onde você está e o segundo ponto é onde você quer chegar. É possível fazer isso? A gente faz isso em escolas, universidade e tudo mais. Por exemplo, quando você está na universidade estudando, você tem um quadro de horários. Aquele quadro de horários, ele obedece um cronograma de estudos no decorrer de 5 anos, no decorrer de 10 anos, ou seja, no decorrer do curso inteiro. Houve um momento em que alguém teve que sentar para poder organizar esses estudos. Ah, isso aqui vem antes disso, isso aqui vem antes disso, isso aqui pode ser estudado junto com isso e tudo mais. Então, antes de cada coisa, dentro da universidade, por exemplo, o que a pessoa pensa? Não, esse curso aqui é o curso de, sei lá, de geografia, então essa matéria vai aparecer aqui, aqui e aqui. Esse curso aqui é um curso de, sei lá, de física. Então essa matéria que é dispensável, essa aqui não precisa, agora essa e essa tem que estar organizada da seguinte forma, assim. Então, você precisa saber onde você quer chegar. Da mesma ideia que eu comentei. Ah, eu quero aprender a tocar violão, mas eu quero aprender a fazer solos. Então tem uma sequência. Eu quero aprender a tocar violão, mas eu quero aprender a fazer ritmos. Tem outro caminho. Quero aprender a tocar violão, mas eu quero aprender a tocar de ouvido. É outra vertente. Todas elas têm algumas matérias em comum. Eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas, inicialmente, a base é saber onde você quer chegar. O que você quer aprender. Beleza? Você tem que ter clareza. Tá bom? Outra coisa que eu marquei aqui logo na sua pergunta, Vilmar, foi o seguinte. Maneira produtiva. Ou seja, você quer fazer isso, quer organizar os seus estudos visando a sua evolução de maneira produtiva. Cara, para você ter o máximo de produtividade, nada melhor do que você organizar em cada passo. Ou seja, agora eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. E aí você vai marcando todo esse passo a passo. Então, quando você tem um passo a passo, você consegue chegar em um outro lugar muito mais fácil. Por exemplo, para eu poder fazer esse vídeo aqui, eu tenho todo um passo a passo na minha cabeça. Não, primeiro eu vou organizar a câmera aqui, depois vou colocar uma iluminação. Agora eu vou pegar a pergunta do Vilmar, vou colocar aqui no quadro. Eu vou fazendo um por um, sem deixar nenhum passar. Imagina se eu faço toda a estrutura e esqueço de colocar a câmera aqui virada para mim. Então o que acontece? Eu deixei de fazer um passo, por exemplo, em que vai atrapalhar essa produtividade. Eu teria que parar e fazer de novo. Ou então se eu esquecer, se eu não seguir um passo a passo, esquecer de colocar uma iluminação, esquecer de colocar uma lâmpada, ou esquecer de colocar a sua pergunta aqui na hora certa, então vou ter que ir, vou até o momento, ou seja, eu vou fazendo um vídeo, depois eu lembro, esqueci um detalhe, aí eu tenho que voltar para poder fazer isso. Então, cara, nada melhor do que seguir um passo a passo. Para poder seguir um passo a passo, você tem que dominar o que você está fazendo. E esse é um dos detalhes que atrasam as pessoas a aprender a tocar violão. Às vezes a pessoa quer aprender a tocar violão, mas quer aprender com uma outra pessoa que é apenas um tocador, ou um artista, por exemplo. Vou dar exemplos assim.
sem querer generalizar, mas que acontece muito, tá? Às vezes uma pessoa ela quer aprender a tocar violão com o astro do violão. Às vezes ele conhece um cara que toca muito bem, ele fala, não, vou aprender a tocar violão com aquele cara. Por quê? Porque ele toca muito bem. E aí, então você vai até aquele cara, ele fala, não, vou te ensinar aqui. E ele começa a te ensinar de um jeito todo bagunçado, porque ele não é professor de violão. Apenas o professor de violão, ele tem aquela visão, peraí, você precisa disso, antes disso, antes disso, antes disso. Ah, isso aqui é um passo a passo. Aquelas pessoas que só tocam e que tocam bem, muitas vezes, e até mesmo na maioria das vezes, não sabe qual que é o passo a passo. Não sabe como te levar passo a passo. E às vezes ele fala, agora faz assim. Aí você fala, não, mas eu estou com dificuldade. É porque às vezes ele não trabalhou sua musculatura. Aí ele continua e você consegue. Aí você fala, agora faz esse acorde aqui e tal. Aí você fala, pô, mas esse acorde aqui está muito difícil de fazer. E às vezes ele poderia falar, não, faz outro acorde que substitui esse que é mais fácil para depois a gente fazer esse. Muitas vezes ele não tem esse conhecimento teórico. Então quando você faz aula com um artista, é uma coisa, ele vai te ensinar o que ele sabe, mas não necessariamente ele vai te ensinar um passo a passo. Quando você faz aula com um professor, é diferente. O professor ele vai ter todo o esquema, todo o método, todo um estudo de metodologia para poder te passar. Então é muito importante essas palavras mágicas, método, passo a passo, professor. Esse tem que estar no seu decorrer dos seus estudos. É assim que você vai ter uma forma mais produtiva. Porque senão, você vai acabar falando assim, ah não, beleza, vou aprender violão com essa pessoa aqui. Aí você vai, aprende um monte de coisa, aí acontece igual o que eu falei aqui, né, da iluminação. Aí você esquece de um detalhe. Nossa, esqueci de um detalhe, era um exercício aqui que era para eu fazer a pestana, que vai modificar toda a forma de eu fazer os acordes daqui por diante. Então você vai ter que voltar lá atrás para estudar aquilo que você esqueceu, para daí por diante ter que refazer. Olha que trabalheira danada. Então você perde a sua produtividade por não seguir um passo a passo, tá bom? Então essas duas coisas eu quero que fique bem claro, que eu ainda vou prolongar essa aula para te mostrar um passo a passo para você aprender. Mas entenda bem, aqui esses dois elementos que você colocou são muito importantes. O cronograma de estudos é extremamente importante, por isso que muita gente demora anos, meses para poder aprender a tocar e maneira produtiva. Por isso que as pessoas também demoram anos e meses para poder aprender a tocar. Sendo que se você seguir um passo a passo, em uma semana, 2 ou 3 semanas você já pode estar tocando, mesmo se você for uma pessoa que começou do zero, beleza? Então agora vamos ao próximo elemento aqui, que é o tempo ideal de estudos por dia. Mas se está ficando bem claro essa aula, se essa aula está ficando legal, está ficando entendível, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, deixa um like aí no vídeo, compartilhe com os amigos para a gente poder continuar o nosso estudo aqui. Legal, né? Deixou seu like aí? Então vamos continuar. O próximo elemento que eu marquei na sua pergunta também aqui, Vilmar, é o seguinte: tempo ideal de estudos por dia. Isso aqui é primordial. Muita gente fala, quero aprender a tocar violão e tudo mais, mas qual que é o tempo que eu tenho que estudar por dia para eu poder aprender? Eu vou falar sobre dois elementos aqui extremamente importantes. A primeira coisa é, quando o pessoal foi elaborar aquele programa chamado TED Talking, não sei se você já viu ou se alguma pessoa já viu, eles têm ali um limite de 20 minutos mais ou menos, 16 a 20 minutos, então eles entendem, olha só o que eu quero dizer, tá? Eles entendem que esse período de 16 a 20 minutos é um período de absorção de informação muito elevado. Então se você está estudando aqueles 16 a 20 minutos, né? Esse é um momento que você recebe muita informação de uma maneira muito boa, você consegue absorver muito bem. A partir desse tempo vai ter uma oscilação, porque muitas vezes você pode começar a se concentrar em outras coisas e tudo mais, então o tempo ideal de uma palestra, por exemplo, é mais ou menos de 16 a 20 minutos, porque uma palestra tem muita informação. Agora, numa escola, por exemplo, quando um aluno está aprendendo, já houve estudos e pesquisas e tudo mais que fala que o tempo ideal de absorção de informação é mais ou menos 40 a 50 minutos. É por isso que as aulas nas escolas, por exemplo, quando o professor está dando uma matéria e tudo mais, é diferente de uma palestra, porque ele vai passo a passo, ele vai detalhe por detalhe, ele dá exercícios e tudo mais, tem o tempo da turma ficar tranquila, os alunos conversam entre si, é um jogo ali, um bate-rebate, um bate-bola, um bate-papo às vezes. Então esse período é mais ou menos 50 minutos, por isso que as escolas têm esses horários de 50 e 50 minutos,
E depois de um determinado tempo, ou seja, você tem lá o primeiro horário, 50 minutos, vamos falar assim, 40 a 50 minutos. E a gente pode até diminuir ainda mais, vamos falar assim de meia hora, tá? Porque o tempo que o professor chega na sala, a turma fica tranquila, ele faz uma revisão de um exercício e tudo mais. Então isso é um tempo ótimo, né? 50 minutos é um tempo ótimo para o professor organizar a sala e passar informação. Só que olha só, tem locais e locais, TED Talk e uma palestra, escola, 50 minutos, opa, uma sala de aula, então tem todo um contexto ali diferenciado. E aqui a gente está na internet. Na internet é muito diferente ainda. Eu ainda não pude ler muitas coisas sobre o tempo ótimo de estudo pela internet, mas acredito eu, tá, que pelo resultado dos alunos, que é o tempo que você se dispõe a entender uma coisa, colocar em prática e deixar um pouco respirar ali o seu cérebro. Por quê? Porque depende muito do tipo de conteúdo que você está tendo à distância. Porque você pode também ter uma palestra à distância, você pode também ter uma aula à distância, mas você pode ter essa coisa da prática à distância. Ou seja, eu falo uma coisa, você tem toda a liberdade de pausar o vídeo, respirar, colocar ali, fazer uma anotação e tal. Ou seja, aquela informação ela não é contínua, assim como na sala de aula, assim como na palestra. Então na internet tudo pode mudar. Agora, o tempo ideal de estudo de um dia inteiro para você estudar violão, acredito eu que é o tempo que você percebe que você está entendendo. Então você está entendendo, está colocando em prática, ótimo, continue estudando. Mas eu vou colocar em um tempo mínimo, de meia hora por dia, porque é o tempo mínimo para você ter uma prática e o seu músculo poder ficar bem legal, bem definido aqui, tá? Para você fazer a pestana, fazer os exercícios e tudo mais. E o tempo máximo é quando você já começa a conseguir, começa a ficar um pouco confuso. Eu vou falar assim, no máximo de 4 horas por dia, desde que isso seja dividido em 2 horas de manhã e 2 horas um pouco mais tarde. 2 horas no decorrer do dia inteiro, é isso que eu quero dizer, tá? Então o que acontece? Eu acho que o máximo que uma pessoa consegue absorver de informação num dia é 2 horas assim. Porém, o que a gente pode ter de muito mais interessante do que isso aqui? Existe uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard de uma pirâmide de aprendizado, de um cara chamado William Glasser. Então, se você for uma pessoa que tem uma condição de aprender alguma coisa na internet e ensinar para uma outra pessoa, cara, isso é fundamental, porque você pode ficar o dia inteiro nessa trajetória. Você pega uma informação, passa para alguém, porque segundo a pesquisa de Glasser, tá? Quando você pega aquela informação e ensina para alguém, você aprende muito mais do que você ensina. Exatamente isso aqui, ó. A gente está fazendo isso aqui, eu estou explicando um pouco sobre esses conceitos, levando em consideração um conhecimento absorvido no meu estudo de música, de didática, de educação musical, né, que eu estudei na universidade. E quando eu explico isso aqui no vídeo, né, eu aprendo muito mais, eu relembro cada detalhe. E durante o que eu estou falando aqui, eu lembrei aqui agora da pirâmide de Glasser, que é um estudo bem legal. Eu lembrei do TED Talk, eu lembrei desses detalhes dos 50 minutos da aula que eu já tinha visto há mais tempo, mas que eu não coloquei. Não tem um script aqui que eu estou falando. Eu estou relembrando e isso fica mais vivo no meu conhecimento musical. Então, quanto mais você explica alguma coisa para alguém, você aprende muito mais. Agora vamos à parte prática, tá? Cronograma. Cara, cronograma. Cronograma, isso aqui a gente pode substituir por apostila, tá? Apostila. Aí eu te falo, por quê, tá? Te faço essa pergunta. Por que que você vai separar um tempo aí para você desenvolver um cronograma, para você fazer tudo isso, fazer essas pesquisas, saber o que você vai estudar, se já existem apostilas de violão desde o 0 até o nível profissional, já está pronto, já foi feito. Eu já fiz mais de 13 apostilas, desde o nível 0 até o nível profissional, tá? Que vai fazer com que você saia do nível 0 e vai seguindo, passo a passo, até chegar no nível elevado. Ou seja, eu gastei mais ou menos de 10 a 15 anos de pesquisa para criar esse material de violão, beleza? Então já é possível. Depois aqui no final do vídeo eu te mostro como você pode acessar esse material, tá? Depois, maneira produtiva. Cara, maneira produtiva é o seguinte, uma vez que você está consultando um passo a passo, pode ser que você fique com uma dúvida em um detalhe ou outro detalhe, e é muito importante você ter uma
plataforma de estudos, tá? Aqui, ó, plataforma, ok? Então, se você tem uma plataforma de estudos, que no nosso caso é a plataforma IMD 2.0, tá? Lá dentro dessa plataforma e durante esses anos de estudo que eu falei, de 10 a 15 anos, eu filmei mais de 950 videoaulas de violão para poder fazer o quê? Para aumentar essa produtividade no seu resultado do violão. E é passo a passo, tá? Então isso aqui é um detalhe. Agora, o tempo de estudo por dia. Cara, o tempo de estudo por dia é você quem define. Por que é você quem define? É porque é você que sabe onde você quer chegar. Entenda bem, vamos supor que você está, vou pegar aquele detalhe de novo, você está de carro e você quer ir até Ouro Preto, por exemplo. Então você sai, eu estou em Belo Horizonte, né? Você sai de Belo Horizonte, a gente vai aqui, pega o anel rodoviário em direção a Juiz de Fora, Rio de Janeiro, esse lado dali. E aí você passa então próximo a uma cidadezinha chamada Macacos, você também passa próximo a uma cidadezinha chamada Nova Lima. Mas vamos supor, você tem um objetivo, não, eu queria ir até Ouro Preto. Mas aí quando você passa por Macacos e você vê as pousadas e tudo mais, você fala, nossa, eu acho que essa cidade aqui me atende melhor. Ou então você passa por Lavras Novas, que é uma cidade muito bacana também, que tem uma represa e tal. Às vezes você passa pela cidade e fala, ah, não, não vou para Ouro Preto não, acho que essa cidadezinha me serve, eu acho que aqui tá bom. Então você para no meio do caminho. Então entenda bem, ó, você tinha o objetivo de sair de Belo Horizonte e ir até Ouro Preto. Você vai indo, opa, chegou até Lavras Novas. Fala, opa, isso aqui já me serve, eu não preciso ir para Ouro Preto hoje, eu posso ir depois. Então aqui você já está o quê? Satisfeito, tá? Estudar violão é a mesma coisa. Às vezes você fala assim, não, eu quero aprender a tocar violão, mas eu quero sair do nível 0 e quero ir até o nível semi-profissional. Você começa a estudar, aí você chega no nível médio, tá? Aí você fala, não, isso aqui que eu já sei aqui tá bom, eu queria ir até o nível semi-profissional, mas eu não tinha feito esse caminho antes, isso aqui para mim tá bom. Então, você vai fazendo o seu cronograma, dias de estudo, até chegar num determinado ponto que você fala, não, estou satisfeito, né? Você vai estudar aí, no mínimo, 30 minutos por dia, até chegar num nível que você acha legal. Agora, entenda bem, não, eu quero ir num nível além. Beleza, você vai chegar aqui, daí você vai indo, vai chegar até no nível máximo, por exemplo, o nível máximo que você atingiu aqui, tá? E aí você pode escolher outros caminhos. Não, agora eu vou aprender a tocar guitarra, agora eu vou dar aula na universidade, agora eu vou dar aula, entendeu? Então, só você que manda. Então, eu peguei a sua pergunta e fiz exatamente o que você me propôs. Eu peguei aqui um cronograma, peguei a maneira produtiva e peguei um tempo para poder mostrar aqui. Agora, deixa eu mostrar para você uma maneira prática, aqui na tela do meu computador, como é que você pode ter acesso a essa apostila, como é que você pode ter acesso a essa plataforma com as videoaulas e como é que você pode começar a estudar hoje mesmo, tá? Vem comigo para a tela do meu computador para eu te mostrar cada detalhe aí. Aqui no computador então, né? Vamos lá, como acessar a plataforma. Eu vou entrar aqui no site, que é o estudiodarezo.com/como logar, né? Tá aqui, ó, estudiodarezo.com/como logar. Aqui a gente tem, ó, baixe esse arquivo para facilitar o seu acesso à plataforma. Ou seja, aqui tem um baixar, a gente pode clicar e ele vai abrir aqui. Eu posso salvar esse arquivo no meu computador ou simplesmente acessar. Então eu posso acessar essa plataforma aqui, ó. Tá vendo? Instituto Musical da Arezzo 2.0. Vou clicar aqui em acessar. Vai abrir aqui a plataforma, eu coloco o meu e-mail, minha senha e clico em entrar. Simples assim. Se você não conhece mais, aqui tem uma parte aqui de conheça mais, tá? Então vamos lá. Clica em entrar, vai carregar. Então carregou aqui a plataforma. Aqui no começo então tem a aula inicial, né? Todos os detalhes aqui que você pode ver, vídeo e tudo mais, né? Acessando essa plataforma, a gente tem direito ao quê? Segredos do violão, nível gospel. Segredos do violão, nível popular. Cada disso aqui é um curso e cada um tem várias videoaulas, tá? Essa parte aqui, ó, só essa primeira parte já tem 211 videoaulas. Daí a gente tem violão nível 0, nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6. Cada um desses aqui tem uma apostila. Vai até o nível 13, tá? Depois tem um desafio de violão com 365 dicas.
aulas ao vivo, né, esporádicas que a gente já fez. E depois tem algumas coisas legais aqui, por exemplo, tem um livro de cifras de violão, entrevistas com outros músicos, como criar uma banda virtual, curso de contrabaixo, luthier, viola caipira, teclado gospel, né, bateria, guitarra, violino, canto, inglês cantado, flauta, bandolim e acordeon. Tudo isso dentro dessa plataforma. Aqui nessa aba lateral é a aba que você pode acessar as videoaulas. Por exemplo, você é uma pessoa que está começando a tocar violão do zero. Então você pode vir aqui, se você quiser aprender a tocar violão gospel, está aqui, ó, nível 0, violão gospel. Se você está querendo tocar violão popular, está aqui, ó, nível 0, violão popular. Vou clicar aqui no violão popular. Abaixo aparecem as videoaulas, tá vendo? Agora, olha um monte de videoaula que aparece só nessa primeira etapa. Então vamos lá. Você foi lá e quer, por exemplo, o passo a passo. Então você tem que vir na parte da apostila. Clica aqui na primeira parte, tá aqui, sempre a apostila. E embaixo aqui a gente clica para poder abrir a apostila. Clicou, a apostila vai começar a carregar aqui. Olha como é que é simples. Carregou, eu vou clicar aqui para ela poder abrir. Pronto. Abriu aqui então, ó, Segredos do Violão nível 0. O que a gente tem? Um passo a passo, um índice, né? Tudo que a gente vai fazer, olha aqui. Aqui tem a página, quais são os detalhes, então aqui, ó, afinando o violão, exercício, cronograma, enfim. Só que nessa primeira etapa aqui já são 69 páginas, ou seja, passo a passo do que precisa ser feito detalhadamente. Vou descer lá para o meio da apostila, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tem provinhas e tudo mais. Por exemplo, se você está aqui com a metodologia, você está lendo e fala assim, ah, legal, aqui tem iniciação, afinação, tudo mais. Ah, massa. Como é que eu vou entender essa matéria aqui, por exemplo? Você vai ver que no rodapé das páginas tem sempre a videoaula. Então vou pegar aqui o exemplo, ó. Aqui tem afinando o violão 1. Aqui é tudo escrito sobre a afinação do violão e aqui é a videoaula 25, corresponde a essa página. Então, por exemplo, se eu estou aqui na plataforma e venho aqui, ó, nas aulas, eu posso me orientar, ó, videoaula 25, afinando o violão, tá vendo? Eu clico, vai ter aqui a aula explicando sobre esse conteúdo, né? Detalhadamente aqui para você. E isso aqui é só o módulo 0, né? Só o módulo 0 aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa com o módulo 1, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Por exemplo, você está aqui no módulo 6, onde que a gente fala sobre ritmos. Então eu vou clicar aqui, ó, ritmos. Então aqui a gente tem Segredos do Violão nível 6, ritmos. A gente clica aqui, na primeira aba tem sempre a apostila. Clicou, vou clicar aqui em abrir a apostila, tá? Que a gente pode baixar, imprimir e tudo mais. Então, ó, carregou aqui a apostila, é bem rapidinho mesmo, tá? E aí eu clico nela para ela abrir aqui. Tá aqui. Aqui a gente vai ter todo o índice, tá vendo? Ó? Todos os ritmos, ó, valsa, pop rock, gospel, comum, romântico, 3x4, baião, arrocha, balhão trabalhado, vanera, pop rock, tudo mais. Beleza. E aqui você vai continuar seguindo esse passo a passo, estou dando um exemplo, né? Então aqui tem as considerações, os ritmos, como fazer e tudo mais. Aí eu vou lá para o meio da apostila, por exemplo. Cheguei aqui nessa parte aqui, ó. Ritmo de arrocha com ralentando. Aqui eu explico na videoaula 21. Então vai acontecer a mesma coisa. Se você vem na plataforma, você está aqui dentro do módulo 6, né? Então vai lá para a videoaula 21, por exemplo, ó. Arrocha ralentando. Veio para cá, você vai ter aqui a videoaula explicativa, como é que você faz esse ritmo. Tá vendo? É sempre o que está mostrando aqui, tá vendo? Na apostila, vai estar mostrando aqui na videoaula como fazer também. E eu fiz isso aqui e organizei. Aqui vem a questão da ideia de produtividade, né, que eu falei no começo do vídeo. Se você tem essa plataforma com várias apostilas, mais de 10 apostilas aqui para você, e você vem seguindo aqui um passo a passo, não tem segredo. Você vai saber qual nível você está e como é que você vai continuar. E tem uma coisa legal aqui da plataforma que é interessante também. Vamos supor que você está aqui no módulo 4, exemplo. Você foi lá e fez a videoaula 1 e 2, né? Você pode marcar ela aqui como concluída, né? Então, quando você voltar aqui, ó,
nível 4, ela vai estar marcada, tá vendo? Então vamos supor que você veio aqui, fez aqui, abaixou a apostila, fez a aula 3, a aula 4, a aula 5, a aula 6, daí você saiu da plataforma, foi para outro lugar, foi fazer outras coisas e tal. Quando você voltar, você já vai ver tudo marcado desde o 0, você vai vir, né? Quando você clicar, né, no módulo, né, aqui, ó, já vai estar tudo marcadinho aqui para você, tá vendo? Nível 0, 4. E você pode marcar ou desmarcar aquelas aulas para você assistir novamente. Então é uma plataforma muito intuitiva para você ter, para você ganhar tempo, tá? Para você fazer tudo isso aqui ganhando tempo e estudando todo esse passo a passo aí com qualidade, né? E muito resultado muito rápido. Além dos cursos de bônus, né? Às vezes você tá aí e você fala, tô aprendendo a tocar violão, legal, mas eu quero aprender a tocar viola caipira. Aqui a gente vai ter a mesma coisa relacionada à viola caipira, por exemplo, para quem quer aprender a tocar outros instrumentos, né? Então aqui tem a viola caipira, a viola de 10 cordas. E vários outros cursos, né? Luthier, teclado, guitarra e tudo mais aqui para você, tá bom? E como é que você pode acessar essa plataforma? Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, por exemplo, né? Você vem aqui na descrição do vídeo, vai ter um link, tá? Você clica no link, você vai ser direcionado para uma página. E nessa página tem tudo explicadinho sobre a plataforma, que custa apenas R$ 19,90 por mês. Tem um vídeo explicativo que eu fiz para você. Aqui se você quiser assinar, tem um botãozinho verde aí, ó. Você pode clicar. Você vai ser direcionado para uma página em que você tem 3 planos. Você pode ser R$ 19,90 por mês, R$ 109,90 por ano ou R$ 497 vitalício, que você pode dividir até de 12 vezes de R$ 48,42. Você pode acessar o curso para sempre, tá? E aí é muito simples. Se você clicar, por exemplo, em assinar, funciona como a Netflix. Você vai ter direito a todos esses cursos aqui, tá? Desde violão popular, são 30 cursos até para você, tá? Com atualizações na plataforma. Vamos supor que você clica aí em assinar. Vai aparecer para você aí uma página do Hotmart, que é a página mais segura, né, para você adquirir esse produto. Basta você preencher os seus dados aqui e ir para os próximos passos. Vai funcionar perfeitamente, tá? Eu vou preencher aqui para você ver. Bom, clicou lá, preencheu, clicou em próximos passos, vai cair aqui nessa parte, tá? Aqui você pode escolher o tipo de pagamento, cartão de crédito, boleto, conta Hotmart, PayPal, Samsung ou GPay, você escolhe aquele que você quiser. Aqui você digita os números do cartão, né, de crédito, se você for assinar pelo cartão de crédito, titular. No MM você coloca o mês de vencimento, no A você coloca o ano de vencimento e aqui nessa partezinha você coloca os números que tem atrás do cartão. E aí então você vai fazer uma assinatura de R$ 19,90 por mês. Muita gente pergunta, vou pagar isso aqui durante quanto tempo? É uma assinatura como a Netflix. Quando você efetua o pagamento, você já tem acesso a todas as aulas liberadas dentro da plataforma e pode começar a estudar agora mesmo, tá? Em assinatura via cartão de crédito, a senha chega para você até 1 minuto no seu e-mail, no e-mail que você informar na compra. Em pagamentos via boleto bancário, é depois de 3 dias úteis após o pagamento, porque ele demora para ser compensado, tá? Vai chegar a sua senha aí para você. E vai ter todos os dados para você acessar normalmente. A nossa dica é, assina via cartão de crédito. Você assinando agora, você já vai ter acesso, já vai poder começar a estudar agora mesmo. Todas as aulas vão estar liberadas para você dentro da plataforma, as apostilas para você baixar e tudo mais. Você já vai conseguir ver os primeiros resultados hoje mesmo. É hiper barato e quando você não quiser mais estudar, você pode simplesmente mandar um e-mail, né, para suporte@estudiodarezo.com, tá? Que é o nosso e-mail de suporte, e a gente simplesmente cancela lá para você, tá beleza? Então, basicamente é isso aí, é um material incrível. E lembrando, né, se você for uma pessoa que quer estudar mais tempo, né, você fala, não, eu quero estudar mais tempo e tal, na hora de fazer a sua assinatura, você pode optar pelo plano de R$ 109,90 anual, né? Aqui você economiza 50%. Ou seja, se você assinar aqui por R$ 109,90, pagou agora, o que vai acontecer? Só vai pagar no ano que vem, se você quiser, entendeu? Então é R$ 109,90 por ano. Se a gente pegar aqui uma calculadora, né, e pegar aqui, ó, R$ 109,90, tá? Dividir por 12, é como se fosse R$ 9,15 por mês. Mas esse valor não é parcelado,
tá? Ou seja, quando você paga o valor cheio. Porque se fosse para parcelar, seria o pagamento mensal normal, né, de R$19,90. Então, efetuou o pagamento, você também tem acesso à plataforma durante um ano inteiro e pode ter uma transformação incrível aí, tá bom? E o outro plano, que é o plano que eu comentei com você, é o vitalício, ou seja, esse aqui são planos de assinatura, que você pode fazer como a Netflix, por exemplo, ou, né, que esse aqui paga por ano, esse paga por mês. Esse do vitalício, você comprou ele, né, clicou aqui em comprar, você pode optar aqui por fazer a compra, né, R$ 497, ou dividir de até 12 vezes, ou seja, pode dividir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12 vezes, mas quando você termina de pagar, o curso é seu para sempre, ou seja, se você tiver algum imprevisto, não quiser estudar mais esse ano, quiser estudar o ano que vem, o curso é seu, ou seja, não tem o pagamento, né? Você vai estar adquirindo todas essas videoaulas, esses cursos para você ir para sempre, tá bom? Então mostrei para você aí uma forma para você melhorar no violão, seguir um passo a passo. São 3 planos incríveis do Instituto Musical da Arezzo para você. É só você clicar aí na descrição do vídeo e acessar essa plataforma que vai ter uma página toda descritiva, né, para você ler aí cada passo, cada detalhe. Tem um download do mapa do curso que você pode ver também e tudo mais. Depoimentos de alunos, né, que já fazem parte dessa metodologia. Garantia de 7 dias, ou seja, se você fizer a sua assinatura hoje e dentro de uma semana você vê que não era o que você imaginava, a gente devolve o seu valor, você não gasta nada. É 7 dias de garantia incondicional, tá? Pode assinar aí sem problemas. E aqui tem algumas perguntas, né, que as pessoas fazem. Se você quiser mandar um WhatsApp para mim, dentro da página aqui também, é só você clicar que vai ter meu WhatsApp aqui, eu respondo para você, tiro qualquer dúvida que você tiver também. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa um abração. Acesse aí embaixo. Aprende a tocar violão com mais facilidade. E até as próximas aulas. Tchau, tchau. O que é essa série? É uma série de vídeos que eu, Daniel D'Arezzo, respondo todas as suas dúvidas sobre violão em 50 videoaulas em sequência. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Para participar, basta seguir as regras simples que eu vou mostrar a partir de agora. Regra 1. Faça perguntas criativas e não tenha vergonha de perguntar, porque ninguém nasce sabendo tocar violão. Todos passaram pelo mesmo processo. Regra 2. Serão respondidas tanto questões teóricas do violão quanto atendendo a pedidos de músicas, então fique à vontade. Regra 3. Fique atento à janela de perguntas e registre sua dúvida sempre que possível para aproveitar essa sequência de 50 videoaulas de violão aqui na internet. Regra 4. Se a série #violão sem mimimi faz sentido para você, se você acha que pode te ajudar, deixe seu like para que eu veja se vale a pena continuar esse conteúdo até o final das 50 videoaulas. Agora respondendo às perguntas. Como vou ver minhas respostas? Sempre que postarmos um vídeo dessa série, você vai ver a hashtag violão sem mimimi para você aí. Como serão as respostas? Dos mais de 4.000 vídeos que eu postei no YouTube, existem várias respostas que já estão no canal. Caso alguma pergunta já tenha sido respondida antes, eu vou deixar o link da videoaula na própria pergunta do YouTube. Então, pergunte à vontade. Sendo assim, eu vou seguir para a próxima questão a fim de responder todas as perguntas em 50 videoaulas dessa série Violão Sem Mimimi. Como faço para ver minhas respostas? O próprio YouTube tem as ferramentas para você acompanhar os vídeos e o que deve fazer é muito simples, tá? 1. Se inscreve aí no nosso canal e 2. Ativa o sininho das notificações. Assim você vai receber em primeira mão as videoaulas que postarmos aqui. Lembre-se que não vamos parar de produzir conteúdos do canal por causa dessa série. Pode ser que uma pergunta ou outra demore 1 ou 2 dias para ser postada, mas basta seguir a hashtag violão sem mimimi. Como vejo outras respostas para evitar perguntas repetidas? Não se preocupe com essa verificação que nós fazemos para você. Apenas pergunte o que deseja aprender no violão. Quantas perguntas posso fazer? Faça quantas perguntas quiser,
mas faça apenas uma pergunta por comentário. Evite 2 perguntas ou mais no mesmo comentário. Para fazer 2 ou mais perguntas diferentes, comente uma vez e envie. Depois comente uma outra pergunta e envie novamente. Teremos prazer em responder todas as suas dúvidas sobre violão. Existe limite de perguntas por vídeo? Não, mas indicamos que faça no máximo 3 perguntas por vídeo, né? Porque quem geralmente pratica overdose de perguntas não coloca nada em prática. Então, essa é a hashtag violão sem mimimi para tirar todas as suas no violão aí. Então, deixa a sua pergunta abaixo. E se você quiser saber mais sobre o nosso projeto de violão, continua aqui no vídeo.